Geraldo, ele fala, na década de 80, você interpretou o personagem Ubu, que aparecia ao lado de garotas sensuais. Como surgiu essa ideia? Se você causou muita polêmica nessa época. Então, o Ubu foi um dos, talvez o espetáculo que tenha feito mais sucesso da companhia. Ficou 3 anos e meio em cartaz. A gente nossa, foi uma loucura. E tinha de fato as Ubuzetes, que eram uma espécie de guarda-costas do pai Ubu. E o que foi interessante na época é que, além do sucesso da peça, nós começamos a fazer algumas intervenções fora do teatro, colocando o Ubu na política. O Ubu era o personagem do político corrupto. Então a gente fez uma série de ações fora do teatro, muito interessantes. Invadimos o debate da Globo, na época das eleições. Fomos a Brasília encontrar Ulisses Guimarães, na época presidente do Congresso Nacional. E sempre o Ubu usava um barrigão, tinha uma bata assim, sempre acompanhado dessas ubuzetes lindas, sensuais e perigosíssimas. Se alguém tentasse se aproximar do pai Ubu, elas eram fatais. Mas nesse nosso espetáculo nós temos também algumas atrizes muito lindas e muito sensuais. Não são as ubuzetes, mas são odaliscas que aparecem no começo. Tem um grupo de mulheres muito bonitas e muito sensuais que estão no espetáculo, atrizes maravilhosas, bailarinas maravilhosas. E é isso aí. Mas o Ubu realmente teve muita polêmica e teve uma interação, como eu disse, fora do teatro. Quer dizer, ele passou a fazer um teatro fora do teatro também, discutindo política de uma forma mais maluca, mais surrealista, mais patafísica, que o Ubu, o Jarry, o autor da peça, ele é o criador da patafísica. A patafísica, segundo o Jarry, é a ciência das soluções imaginárias. A ciência que estuda as exceções do universo. Ao contrário das ciências formais que estudam as regras gerais, a patafísica estuda as exceções do universo. Então é muito bonito, porque é um encontro da poesia com a matemática, do humor com a... Na patafísica é o seguinte, como é que chama? É Naldo, rapaz? Como é que é o nome dele? Não, é a cientista. A cientista. O lema da patafísica é o seguinte: o contrário do problema é o poema. O contrário do problema é o poema. É lindo isso. Você tem saudades desses programas? Você tem vontade de voltar para a TV? Como eu te disse, eu gostei muito de fazer e tal. Talvez até volte a fazer, já tive convites. É uma questão de momento, não sei. Foi uma coisa assim que eu, como eu disse, eu acho que eu até fiquei muito mais tempo do que eu imaginava, até talvez mais tempo do que deveria. Eu fiquei quase 5 anos fazendo isso, quer dizer, foi assim, teve uma coisa, uma certa inércia, mas eu gosto, quer dizer, não é uma coisa que eu descarte, voltar a fazer programas esportivos. Eu agora estou, quer dizer, muito animado com esse trabalho com o Ornitorrinco, até porque a gente está preparando também um livro que vai ser lançado no mês que vem, de 30 anos, um livro lindo, de capa dura, 400 páginas, contando toda a trajetória do grupo, toda a coisa. Está um livro muito visual, muito bacana. Mas talvez, eventualmente sim, eventualmente eu faço. Eu tenho agora um convite, logo na sequência do final da temporada, eu vou fazer também voltando a esse tema de televisão, eu vou fazer uma minissérie na Globo, que é a direção do Fernando Meirelles, que é uma minissérie chamada Som e Fúria, que é um projeto que vai estrear, me parece que no final do ano, no começo do ano que vem. E daí ele me convidou para fazer um dos papéis dessa minissérie e tal, eu vou fazer. É muito interessante, muito bacana. Então eu faço pouca televisão, assim, mas esporadicamente eu faço. Agora eu vou fazer esse projeto com o Fernando Meirelles, que é esse Som e Fúria. Cacá, o Caçador, ele fala assim, o que você acha das adaptações de obras estrangeiras para o português? Você acha que temos bons tradutores aqui no Brasil? Não. Temos péssimos tradutores. O Shakespeare é um caso típico, por exemplo. Na minha opinião,
o único bom tradutor de Shakespeare no Brasil chama-se Milor Fernandes. O Milor tem traduções de várias peças do Shakespeare excelentes. Porque o Milor, além de ser um cara cultíssimo, além de ter um preparo intelectual extraordinário, de ser inteligentíssimo, ele conhece teatro. Você pega, por exemplo, as traduções da Bárbara Heliodora, que é considerada, não, ela se considera a grande especialista de Shakespeare, são um lixo. São péssimas. São péssimas as traduções da Bárbara Heliodora. Por quê? Porque elas até são, do ponto de vista literário, até são corretas. Se você lê, não tem nenhum erro de sentido, etc. Só que são traduções que não funcionam no palco. Não são traduções que soam na boca do ator. Uma coisa é quando você traduz um romance para ser lido, outra coisa é uma peça de teatro que o ator vai falar, o ator vai interpretar. Então você pega uma montagem de uma obra de Shakespeare, traduzida pela Bárbara Heliodora, fuja, porque mesmo que seja um diretor genial, mesmo que seja um elenco extraordinário, vai ser um porre, porque é chato. Você pega, o inglês do Shakespeare é um inglês arcaico, é um inglês do século XVI. Mas se você for para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, mesmo que você não entenda uma palavra do inglês, a sonoridade é tão interessante que é uma coisa mágica. If we shadows have offended, think but these and all is mended, that you have but slumbered here, while these visions did appear, and this weak and idle theme no more yielding but a dream. Quer dizer, tem toda uma musicalidade. E você pega uma tradução ruim, em geral as traduções de Shakespeare são ruins, e as da Bárbara Heliodora, repito, são execráveis, você perde toda essa musicalidade. O Milor, ele é bacana, então leia e assista as traduções do Milor. Eu não estou usando a tradução do Milor, eu fiz uma tradução, eu traduzi o texto. Mas o Milor tem traduções ótimas, inclusive da Megera tem uma tradução muito boa. Ele traduziu Hamlet, traduziu Rei Lear, traduziu As Alegres Comadres de Windsor, enfim, uma série como outros autores também. Brecht ele traduz muito bem. Milor é o cara, é o grande, mas em geral, tradução de teatro elas são muito, muito ruins, muito porquinhas aqui no Brasil. E O Sonho de uma Noite de Verão, foi você também que traduziu? Também, e A Comédia dos Erros também. A Ferdinand, ela pergunta, fala, Cacá, você não vai voltar ao programa esportivo do Milton Neves? Então, talvez, qualquer hora talvez eu volte para ensinar para eles um pouco de futebol. Ao Milton, que está aqui no IG, ao Morsa, que é aquela Cassandra decaída, a todo esse pessoal que aprendeu muito sobre futebol comigo, porque se você está fazendo essa pergunta, você provavelmente acompanhava o Debate Bola e outros programas, você sabe que eu era a pessoa que realmente acertava, eu era uma verdadeira pitonisa, acertava os resultados, eu realmente decifrava os lances polêmicos, eu era realmente ali o único que entendia de futebol e o único que acertava e o único que minimamente falava coisa com coisa, porque ali era um bando de lunáticos e de tresloucados.